No ar, Farmácia em Dia, o podcast do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Bem-vindos ao podcast Farmácia em Dia. Estamos sempre trazendo temas importantes sobre a farmácia, saúde e bem-estar. E hoje vamos explorar o papel do farmacêutico no uso abusivo de substâncias, lícitas e ilícitas. E para isso temos uma convidada especial, a Silvia Cazenave. Ela é coordenadora do GTT em Toxicologia do CRF São Paulo e uma das principais farmacêuticas que tratam sobre drogas ilícitas no Brasil. Seja bem-vinda, Silvia. É um prazer estar aqui com vocês. Queria cumprimentar a todos que estão nos ouvindo agora. Fico à disposição e espero que a gente possa bater um papo assim, que seja interessante para a profissão farmacêutica, né? Queria dar esse destaque mesmo da toxicologia voltada para a aplicação dos conhecimentos dos farmacêuticos. Então é um grande prazer poder estar aqui com vocês conversando um pouquinho. O prazer é nosso, Silvia. Para começarmos, você pode nos dar uma visão geral sobre o que caracteriza o uso abusivo de drogas e por que isso é um problema de saúde pública tão significativo? Bom, essa é uma conversa seria longa, né? Eu vou tentar resumir um pouquinho aqui para a gente poder debater. Mas a gente considera diversos tipos de uso. Então, quando a gente fala uso abusivo, geralmente, para as pessoas, principalmente para leigos, as pessoas estão considerando que isso seja dependência. Mas a gente tem muitos tipos de uso. A gente pode ter um uso frequente, a gente pode ter um uso intenso e a gente pode ter a dependência. Então, são várias formas de relacionar com a substância, com as substâncias que provocam necessidades de uso diferentes, né? Então, quando você considera a dependência, você já está pensando em um uso que seja incontrolável, né, compulsivo, e isso acontece em função de interferência de diversos fatores. Então, a gente é uma coisa importante a gente destacar, por exemplo, esse foco que se dá sempre em cima só da substância. E a dependência, ela é um processo que tem envolvido fatores psicológicos, fatores sociais, fatores culturais, antropológicos, ou seja, são uma série de interferências para que o indivíduo passe a fazer o uso de uma substância de forma incontrolada, compulsiva, que aí seria o que a gente caracterizaria como dependência. Além disso, a gente tem dois fatores muito importantes que estão vinculados à dependência, que os farmacêuticos conhecem bem, que é a tolerância, né, que é aquela situação em que se você mantiver a mesma dose, o efeito vai diminuir. Então, para isso, a cada nova exposição tem que ter um aumento da dose para que a pessoa tenha o efeito desejado, né? E a outra situação é a síndrome de abstinência. Então, a carência da substância no organismo promove uma série de sintomas que são característicos dessa ausência. E isso a gente chama de síndrome de abstinência. Então, a tolerância e a síndrome de abstinência, elas fazem parte desse conjunto de fatores que causam a dependência em si, né? Por que a gente considera que isso é um problema de saúde pública? Por conta das questões que envolvem as pessoas, né, de uma forma em que isso se traduz, na verdade, né, num movimento, ou seja, num grupo de pessoas para determinados tipos de droga. Então, aí eu queria, antes, né, de mencionar a questão dos grupos que são caracterizados como grupos de dependentes, etc., de pensar nos tipos de substância que a gente tem também, né? Embora a gente dê o destaque para substâncias, como eu estava falando, são muitos fatores que interferem, né? E a primeira coisa que a gente faz quando fala de droga é sempre pensar na substância que é ilícita, né, na substância que é proibida. E a gente tem que pensar em todas as outras que podem também produzir esse mesmo tipo de desejo compulsivo, de forma incontrolada, de consumo, né? Então aí a gente tem as substâncias que são lícitas também. E quando que isso se transforma, então, voltando, né, na questão de saúde pública? Quando você vê que você tem um número muito grande de pessoas que se relacionam com uma determinada substância, que pode ser lícita ou ilícita, de forma em que ela não tem controle. E a sociedade passa a não ter controle também sobre essa pessoa, né? Então, todos esses aspectos, eles têm que ser considerados quando você
está falando de drogas, né, no sentido mais amplo, né? Além das drogas ilícitas, você falou um pouco também das substâncias lícitas. Poderia aprofundar mais sobre esse tema e também falar um pouco dos riscos, incluindo o uso abusivo de medicamentos? Então, eu acho muito importante que a gente destaque isso e que comece a conversar mais sobre esse aspecto. Ou seja, a questão não está relacionada apenas com substâncias ilícitas. A gente tem substâncias lícitas, como o álcool, por exemplo, que, né, merece um super destaque, ou como o tabaco, que durante muitos anos, assim, vários programas foram sendo executados para que a gente diminuísse o número de tabagistas. E a gente também tem os medicamentos. A gente não pode deixar os medicamentos de lado, que apesar deles terem um propósito terapêutico, deles terem uma finalidade terapêutica, né, em muitos casos, na maioria das vezes, muitos desses medicamentos, eles também são possíveis causadores de dependência e eles podem ser usados como drogas, né? Como substâncias. Eles podem ter um uso ilícito, um uso indevido, né? Embora eles sejam aprovados, regulamentados e tenham uma finalidade terapêutica. Então, para falar de dependência, a gente tem que falar de todos esses fatores e não dar o foco só em cima da substância e principalmente só da substância ilícita, né? Nós estamos vendo o problema que os Estados Unidos está enfrentando com a epidemia chamada lá, né, de epidemia dos opioides, né? E seria muito interessante a gente, inclusive, analisar quais são as diferenças dos Estados Unidos e as nossas, porque existe já um alerta, né, de possíveis problemas que a gente possa vir a ter com a presença de fentanil em algumas drogas ilícitas, mas a gente não passa pelos mesmos problemas que os Estados Unidos estão passando, por exemplo, por uma questão de regulamentação muito distinta. Então, existe sim uma série de fatores que vão propiciar, que vão favorecer a dependência de uma ou de outra substância. E, por exemplo, no caso desse dos Estados Unidos, lá se começou com uma prescrição muito pouco regulamentada, né, e era para dor, né? Então, se começa lá com a administração de oxicodona, que tem uma eficácia excelente para dor, e dor é uma coisa que as pessoas não querem sentir, né? A gente deveria até se acostumar a sentir dor, porque a dor sempre é um alerta de que alguma coisa está errada e que a gente precisa corrigir. Mas é muito mais tranquilo para a pessoa que está trabalhando, que está vivendo, né, não sentir dor. Então, o que acontece? Quando os médicos começam a prescrever de uma forma indiscriminada, né, esse tipo de medicamentos, é mais fácil que a pessoa precise do medicamento e comece, então, a fazer um uso excessivo, compulsivo, incontrolado, até chegar numa dependência, né? Então, eles também apresentam ações que são psicoativas, né? Eles também modificam a situação de prazer do cérebro, né? do organismo, e por isso eles também passam a ser utilizados. Claro, você vai aumentando a dose, né? Vai aumentando a frequência de uso, e isso acaba acarretando num uso compulsivo de produtos que são lícitos, né, e que tem finalidade terapêutica, mas que estão sendo usados de forma compulsiva, né, estão sendo usados de forma indevida. Então, a gente precisa sempre pensar em todos esses exemplos e tirar o foco um pouco da substância e colocar o foco mais em cima de todo um contexto amplo de meio ambiente, de questões individuais, psicológicas, de questões sociais, enfim, e da própria cultura nossa, né, que não está voltada muitas vezes para um cuidado com alguns tipos de medicamento, de substâncias. Então, a gente tem outro perfil, né? Então, por exemplo, nós já tivemos que discutir o uso excessivo de benzodiazepínico. Hoje em dia, a gente discute o uso excessivo de alguns medicamentos usados para déficit de atenção e hiperatividade, né? Então, porque são medicamentos que têm uma finalidade terapêutica e que estão sendo utilizados com outra finalidade, né? Que a gente chama de off-label, né? Ou seja, para uma finalidade de aumento de foco, por exemplo. Então, isso é um problema
e que pode acarretar uso compulsivo e dependência, mas de produtos que são lícitos. Então, vale a pena sempre a gente primeiro destacar a questão da dependência e depois destacar que não é só aquelas substâncias, que a gente tem uma gama enorme aí de produtos que podem levar a um desequilíbrio na forma de uso e isso acarretar com problemas de saúde pública, sem dúvida nenhuma. Silvia, é muito importante isso que você trouxe para a gente. A dependência e o uso compulsivo vai além aí das substâncias ilícitas. E nessa linha, qual que é o papel do farmacêutico? Eu acho muito importante a gente ir para essa discussão, porque o farmacêutico, ele é o profissional que tem na sua formação disciplinas, né, e estruturação curricular que fazem com que ele tenha um conhecimento necessário para trabalhar como toxicologista, principalmente nessa área de drogas de abuso. Assim, para trabalhar como toxicologista de uma forma geral. Por quê? Porque o farmacêutico conhece tudo do organismo, né, do corpo humano, tem todas as informações, desde a parte de biologia até farmacologia, toxicologia, fisiologia, enfim, saúde coletiva, né, ou seja, tudo que é necessário para conhecer os efeitos que são produzidos no organismo, e tem também todo o conhecimento de química que é necessário para você identificar substâncias, então, química orgânica, química inorgânica, fisicoquímica, a parte de metodologia analítica, ou seja, esse conhecimento é o farmacêutico que tem. O farmacêutico, ele tem muitas frentes de atuação. Então, como toxicologista, por exemplo, a coisa que a gente mais menciona e que é mais conhecida, principalmente no que diz respeito à questão relacionada a drogas, né, principalmente as ilícitas, é a perícia criminal. Então, o toxicologista, ele pode atuar como perito criminal, identificando as substâncias que são apreendidas e classificando essas substâncias para saber se elas são proscritas ou não, né? Então, geralmente, nos laboratórios da polícia científica, onde nós precisamos fazer a identificação de substâncias, quem está à frente dessa identificação é sempre o farmacêutico, né? Por quê? Porque ele consegue saber como manusear o equipamento, ele sabe como fazer a descrição daquele material que foi apreendido pela polícia, enfim, e geralmente é o farmacêutico que cuida dessa parte da perícia. Isso se for a apreensão da própria droga. Se for no Instituto Médico Legal, por exemplo, não no Instituto de Criminalística, também a gente tem o farmacêutico atuando nas análises de amostras da necrópsia, né? Então, em vísceras, em material biológico, de uma forma geral, né? O farmacêutico é que conhece como fazer extração adequadamente, quais amostras biológicas ele precisa para poder fazer uma análise, por exemplo, de uma intoxicação fatal, se a causa daquela fatalidade foi devido a uma substância química, por exemplo. Então, esse conhecimento é o farmacêutico que tem, né? Então, por isso que é uma das áreas mais mencionadas e é uma das áreas que a gente tem maior número de farmacêuticos trabalhando. Só que, por outro lado, nós também temos a atuação do farmacêutico na determinação, por exemplo, de quais substâncias devem ou não ser proscritas. Então, quando a gente pensa em regulamentação, quando a gente pensa na própria Anvisa, nós temos muitos farmacêuticos trabalhando nessas áreas, né, na área de toxicologia. Então, não só para drogas ilícitas, né, mas para tabaco, por exemplo, que é lícita, ou para outras substâncias tóxicas, como agrotóxicos. Então, tem muitos farmacêuticos trabalhando na área de regulamentação, né, que eu acho que é uma outra área muito importante. Nós temos ainda a possibilidade de atuação do farmacêutico na pesquisa clínica de novas substâncias que podem ser medicamentos, mas que também podem causar dependência, como eu já havia falado, e isso o farmacêutico na pesquisa ele tem que detectar. Né, ele tem que detectar, ele tem que saber informar, enfim. Mais recentemente, a gente, com a questão da farmácia clínica, a gente vislumbra uma outra importância da atuação do farmacêutico, né, porque ele vai ter que ser preparado, inclusive, para poder abordar com o paciente se existe a ação de outras substâncias que não aquelas que são medicamentos. Né? Então, não dá para o farmacêutico, por exemplo, que está trabalhando com a farmácia clínica, ignorar que existe a possibilidade daquele paciente fazer o uso de substâncias proibidas, né? E a abordagem, ela precisa ser
muito certeira, né? Porque geralmente as pessoas elas não confessam o uso, elas não informam o uso, porque elas têm receio justamente por serem substâncias proibidas, né? E isso vai prejudicar muito uma avaliação de interação medicamentosa, de cinética dentro do organismo, da interação dessas substâncias, de biotransformação. Então, todos esses aspectos são muito importantes na hora de se fazer uma avaliação clínica. E eu acho que esse é um assunto, por exemplo, que ainda não é discutido dentro da farmácia, né? Ou seja, a gente passa muito pelo viés da perícia criminal e deixa de lado essas questões que são importantes também no que diz respeito à interação e na eficácia dos medicamentos ou do tratamento que o paciente está se submetendo, que seria a presença de outras substâncias também. Fora isso, eu acho que para finalizar essa questão, a gente tem que pensar na prevenção, né? Como é que o farmacêutico pode atuar na prevenção do uso dessas substâncias, do uso problemático, né? Que é o que a gente denomina dependência, do uso compulsivo. Então, qual que é o papel do farmacêutico na prevenção e o que ele pode fazer? Né? Então, eu acho que essa é uma discussão que a gente precisa aprofundar ainda. A farmácia como um estabelecimento de saúde e aonde o paciente vai com maior facilidade, com maior frequência, né? O farmacêutico que está ali, ele tem que saber detectar quais são as informações que aquele paciente precisa, né? Ele precisa detectar se ali existe ou não um uso abusivo, e também é um caminho para a gente pensar em fazer redução de danos, né? Ou seja, que a redução de danos é uma política importante que ela é exercida, na verdade, por alguns profissionais que são redutores de danos, mas eu sempre pensei que o farmacêutico tem um papel fundamental aí também, que começa com a orientação, com a instrução e até com alguma política de redução de danos que possa ser feita a partir do próprio estabelecimento farmacêutico. Silvia, você pode explicar um pouquinho melhor como que funciona a redução de danos que você acabou de citar? Olha, redução de danos, ela é uma política de cuidado com as pessoas que não conseguem ou não querem parar de usar substâncias psicoativas, né, ou drogas. Então vamos resumir para a droga. A redução de danos, ela começou, na verdade, né, o conceito que para mim, o conceito de redução de danos, ele é intrínseco da toxicologia, né? Ou seja, a toxicologia, ela estuda as medidas de segurança e de risco que uma pessoa se submete ao estar em contato com uma substância qualquer, né, dependendo das suas condições de exposição. Então, o que a gente estuda, na verdade, é como é que você minimiza os efeitos de uma substância qualquer para que o organismo não manifeste efeitos tóxicos, não manifeste efeitos nocivos, né? E aí a gente tem que estabelecer que condições são essas para que o efeito nocivo não apareça. Então, redução de danos, é por isso que eu misturo as duas coisas, né? Porque eu acho que ela está muito ligada à toxicologia, só que num aspecto um pouco mais amplo, como política pública ou como uma política de cuidado. Tá? Quando que a redução de danos ela começa a aparecer no Brasil com esse título, com essa denominação? Nos anos 80, eu acho que começo dos anos 80, meio dos anos 80, por conta do aparecimento da AIDS, né, e por ela estar fazendo parte, por ela aparecer muito num grupo de risco de usuários de drogas injetáveis, né, se começou a pensar uma forma de que aqueles usuários de drogas injetáveis que compartilhavam seringas parassem de compartilhar essas seringas, né? Então, uma forma era trocar esse material que eles usavam por um material novo. Nessa troca, havia, então, a possibilidade de você orientar o usuário. Assim, mas isso na época, imaginem, né, lá nos anos 80, na época, isso era tido como apologia ao consumo de drogas. Então, foi uma coisa muito complicada, porque assim, a gente teve médicos sendo detidos pela polícia por estarem fazendo um trabalho de cuidado com as pessoas para que elas não transmitissem o vírus do HIV umas para as outras por conta de estarem usando uma seringa, de estar compartilhando a mesma seringa, né? E isso foi crescendo de um jeito que a redução de danos ela precisou sim ser considerada como uma medida de proteção e de minimização dos danos. Então,
com o passar do tempo, as pessoas foram entendendo que aquilo não era uma apologia e que fazer apologia era um outro contexto, né? E que o fato de você cuidar das pessoas, de você fornecer para elas ou fazer uma troca de uma seringa usada por uma seringa nova, além de outros produtos que continham esse kit, né? Isso ia diminuir a transmissão do vírus, isso ia permitir um contato com aquele usuário de droga injetável, né? Enfim, como havia na época um crescimento muito grande de pessoas que acabaram adquirindo vírus, os próprios usuários deixaram um pouco de consumir as drogas de forma injetável. Hoje a gente quase não vê falar muito de drogas injetáveis, né? Porque o crack apareceu, né, para substituir a cocaína injetável, então veio a cocaína fumada, que é o crack, e aí nós também pensamos em alterar os programas de redução de danos, ou seja, eles tiveram que ser modificados. Então, a distribuição ou a troca do kit de seringa hoje não é tão necessário como era na década de 80, mas hoje a gente tem outras necessidades. Então, a redução de danos, na verdade, ela parte do princípio de que você tem que fazer um cuidado de saúde com as pessoas que usam drogas também, né? Ou seja, a gente tira o foco da substância ilícita e considera o indivíduo como a necessidade primeira de cuidado, né? Então, como nós, farmacêuticos, somos da área da saúde, eu entendo que a gente tem que pensar nesse cuidado do ponto de vista farmacêutico. Então, essas pessoas que são usuárias e que fazem uso problemático, que são dependentes, né, que elas têm um transtorno do consumo de substância, elas precisam de tratamento. Que tipo de tratamento elas precisam? Então, não é todo mundo que precisa ser colocado numa comunidade terapêutica. Ela pode ter um atendimento no CAPS-AD, por exemplo, no SUS, né? Então, ela pode ser encaminhada para um tratamento ambulatorial, ou ela precisa de um tratamento para uma desintoxicação, porque ela está num momento de surto, numa intoxicação aguda. Então, tudo isso a gente tem que analisar caso a caso, indivíduo a indivíduo. Então, qual é o cuidado que vai ser dado para esse paciente, né? Em termos de diminuir a sua compulsão pela droga, de tratar os efeitos crônicos que essa droga produziu nele, de saber quais as questões psicológicas que levaram esse paciente a fazer um uso compulsivo de uma determinada substância. Então, nós precisamos aí de uma ação multidisciplinar e de um cuidado que não é só de saúde, né? Não é só de saúde física, saúde mental, mas é também um cuidado de moradia, de atenção, de verificação das condições sociais, dos motivos pelo uso da substância. Então, tudo isso é uma gama enorme de fatores que tem que ser cuidados. Por isso, quando a gente fala, e voltando na questão da redução de danos, né? Quando a gente fala de redução de danos, a gente está falando de um cuidado para tentar diminuir todos esses interferentes que estão afetando a vida da pessoa, que estão afetando aquele paciente, que estão afetando a família, que estão afetando a sociedade. Então, o que você pode fazer para diminuir esses danos? O que você pode fazer para minimizar os riscos de um uso de uma substância psicoativa, né? Então, eu acho que a redução de danos, ela pode ser aplicada por inúmeros profissionais diferentes, né? Tem a pessoa que está lá no contato com o usuário, e tem a pessoa que está, e aí depende do tipo de usuário que né? Então você pode ter uma pessoa, um redutor de danos que está, por exemplo, no usuário que vive em situação de rua e que, por exemplo, faz um consumo de crack e precisa de um tipo de cuidado, e a gente tem um outro farmacêutico, por exemplo, ou um outro redutor de danos que está nas festas de uma forma geral, festas de juventude, que estão fazendo uso de outro tipo de substâncias, né? Por exemplo, de êxtase, de substâncias alucinógenas ou de novas substâncias psicoativas, e que não sabem o que estão consumindo, e que você tem lá um profissional que está fazendo o teste da substância na balada antes que ela seja consumida, para que aquela pessoa saiba o que está consumindo ou não. Então, a gente tem vários programas desses que estão sendo desenvolvidos e que estão sendo aplicados
tanto em pessoas de situação de rua, como em pessoas em festas, né? Então são programas muito distintos e que têm a participação dos farmacêuticos também, ou no contato e na informação, ou na análise da substância, né, no caso das baladas aí. Então são muitas frentes em que a gente pode atuar nessa área. Para finalizar, Silvia, queria saber, diante desse universo tão complexo, com inúmeras nuances, qual que é a importância do farmacêutico buscar atualização para realizar todo esse manejo com os pacientes e também atuar na prevenção do uso abusivo de substâncias? Bom, isso é extremamente importante, né? Não só para essa área, mas para todas, né? Eu entendo que a gente precisa estar sempre se atualizando, todos os dias, né? Então, são muitos trabalhos que estão sendo produzidos, são outras drogas que estão surgindo, novos conhecimentos a respeito daquilo que é produzido no cérebro para que você possa entender da onde parte esse uso compulsivo, que prazer que essas pessoas têm ao usar determinado tipo de substância. Então, assim, não é possível que a gente não considere como extremamente importante a atualização, né, e a aquisição de novos conhecimentos no nosso dia a dia, né? Nenhum profissional de nenhuma área consegue sobreviver hoje em dia se ele não se capacitar. Então, eu entendo que isso seja de extrema importância, né? Nós temos metodologias novas a todos os dias, a gente tem substâncias novas, a gente tem novas formas de pesquisa, a gente tem novas formas de entender os dados que são produzidos, né? Porque também a gente precisa disso. Você produz ciência básica, mas aquela ciência básica também vai te fornecer muitos dados para que você possa entender todos os mecanismos, principalmente em relação a drogas, né, ou em toxicologia de uma forma geral. Não tem como você escapar de não se aprofundar e não conhecer mais no dia a dia, né? Então, eu acho que é de extrema importância. Não necessariamente você precisa. Eu acho muito importante você fazer um curso de pós-graduação, né? Ou fazer cursos de especialização, ou você participar de cursos que sejam ministrados em congressos. Não basta a gente adquirir conhecimento só ouvindo as coisas. A gente tem que ir atrás de saber o fundamento daquilo que está sendo informado, né? Então fica aí uma dica, né, e destaque para a importância realmente da gente ter noção daquilo que está lendo e daquilo que está buscando e estudar cada vez mais, porque a gente precisa, né, para ser um bom profissional, a gente precisa desse conhecimento diário. Isso mesmo, doutora. Agradeço imensamente a participação. Muito obrigado por compartilhar seu conhecimento e experiência sobre esse tema tão importante. Foi uma conversa realmente esclarecedora. Olha, eu que agradeço o convite. Para mim foi um prazer estar aqui com vocês e eu fico à disposição para quando vocês precisarem, quiserem. Estou por aqui, tá bom? Muito obrigada. Obrigada novamente. E para nossos ouvintes, agradeço por terem ficado conosco neste episódio. Espero que tenha enriquecido vocês de conhecimento e conheça também nossos outros episódios e demais temas. Até a próxima!